Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando sobre essa disputa aí na Vale do Rio Doce. Na Vale, né? Não tem mais do Rio Doce, é referência antiga. Um ano depois voltou a circular aquela ideia do Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale, que está passando por um processo de sucessão de comando, né? O que está por trás dessa movimentação? É a tentativa do governo, Carol, já naquela época e agora uma nova tentativa de ser mais influente no comando da Vale. E nos primeiros mandatos do Lula, essa influência do governo federal era bem maior. Ela se dava porque o governo tinha ali uma participação acionária na Vale maior e ela tinha um tipo de gestão que permitia que os acordos ali da Previ, que é a principal acionista, por assim dizer, pública dentro da empresa, fizesse acordos com demais acionistas e exercesse um poder maior junto à direção. Mas desde 2020 isso foi se diluindo, né? A empresa virou uma corporation, o capital hoje é ali diluído em bolsa, em ações, não tem um acionista que tenha sozinho mais de 10% das ações com direito a voto, com direito à deliberação. A Previ continua sendo esse sócio com maior participação. A Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E aí, por meio da Previ, que o governo está tentando fazer esse ROC, né, essa entrada ali para ser mais influente. E aí que entra o Guido Mantega. Ele entraria no conselho, num assento da Previ. É um jeito dele entrando na companhia aos poucos e não com uma tentativa de colocá-lo no comando da empresa, como chegou a ser esboçado no ano passado e não funcionou, não foi bem recebido, não prosperou, não foi adiante. E o outro fator que está por trás disso é uma certa dívida de gratidão que o Lula julga ter com o Guido Mantega, né? Ele foi ministro nos governos petistas, acabou sendo um personagem ali importante no impeachment da Dilma, porque ela foi empichada tendo como justificativa oficial as pedaladas fiscais que foram praticadas no Ministério da Fazenda quando era o Mantega o ministro. Além disso, a recessão que foi deixada pela Dilma quando ela sofreu impeachment foi toda ela construída na gestão do Mantega à frente do Ministério da Fazenda, mas ainda assim o Lula acha que pela lealdade do ex-ministro com o PT, ele ocupou cargos ali na Fundação Perseu Abramo e no partido, no Instituto Lula, depois desse período aí em que ele sofreu muitas críticas e foi ali um dos responsáveis pelo impeachment. Então o Lula quer retribuir de alguma maneira. E aí foram esboçadas algumas tentativas de fazê-lo ganhar protagonismo. Uma delas, a gente se lembra também no início do ano passado, ali no fim, inclusive de 2022, ainda na transição, uma tentativa do governo eleito, do governo Lula, de adiar a eleição do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para trocar a indicação do Brasil, do Ilan Goldfan, pelo Guido Mantega. Isso gerou uma reação muito grande e aí também houve um recuo. Então agora é uma nova tentativa, em vez de tentar fazer com que o Mantega vire presidente, porque isso demandaria uma articulação maior, é colocá-lo com um assento no conselho. Isso já daria a ele ali um bom jeton de cerca de R$100 mil, e aos poucos construir a sucessão na companhia. Então seria o plano de recondução do atual presidente, Eduardo Bartolomeu, por apenas um ano. E aí sim fazer uma troca desse comando ano que vem, quando essa articulação política tivesse mais bem feita. Então esse é o desenho hoje. Mesmo isso está gerando ali reação dos outros acionistas, reação do Conselho
da empresa e do comando da diretoria da empresa, e gera sempre aquela discussão sobre o tipo de visão que o governo Lula tem com privatizações, né? A gente está vendo muitas privatizações e muitas concessões e muitos contratos sendo refeitos. Na Petrobras, por exemplo, vários deles. Houve uma tentativa do governo de rever a privatização da Eletrobras, sem sucesso também, e aí tem uma judicialização de alguns itens dessa privatização. É uma relação conflituosa que o Lula tem com a ideia de privatização, a ideia de concessão à iniciativa privada, mesmo uma privatização tão consolidada quanto a da Vale, que foi uma das primeiras empresas a serem privatizadas lá no governo Fernando Henrique Cardoso, já faz 26 anos, mas ainda assim essa ideia do Lula de uma espécie de capitalismo de Estado, que a presença do Estado nessas empresas, grandes empresas de infraestrutura, grandes empresas aí do setor de transformação, tem de ser grande. Então, tudo isso é o pano de fundo dessa articulação que está, assim, ali bem adiantada, bem avançada nos bastidores. Bom, vamos ver como é que isso se desenrola, porque se de fato for para frente, vão ter muitas outras reações, né, Vera? E a gente fica tentando entender os impactos na Vale, no mercado como um todo. Certamente ainda vai ser assunto. Outro assunto, Vera, que também tem aí avançado, tentando ter as negociações, né, desfecho nas negociações, é a questão da MP da reoneração. Na conversa de ontem entre o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, foi esboçado ali um acordo, né, para o mal-estar que foi causado por essa MP. O que falta amarrar para anunciar os termos dessa solução, hein, Vera? Pois é, me chamou muito a atenção o fato de que nenhum dos dois falou nada depois do encontro, e um silêncio que perdurou ao longo do dia de hoje. Mesmo as pessoas que eu procurei por WhatsApp, Muniz, muito reticentes em falar. E o que eu apurei agora, mais para o fim da tarde, e que explica um pouco esse silêncio, é o seguinte: não teve acordo, de novo. O Haddad está muito aferrado à ideia de que ele não abre mão de começar a reonerar esses setores. Ele diz que há um orçamento que foi aprovado, que esse orçamento prevê uma quantidade de receitas e que ele conta com esse dinheiro e que, portanto, não tem como simplesmente manter a desoneração na íntegra para esses 17 setores até 2027. Ele acena com mudança na forma, ou seja, abre mão de que haja uma medida provisória, pode até transformar em projeto de lei, pode desmembrar a MP, porque ela tem muitos assuntos, nem todos eles absolutamente correlatos. Então ele admite a ideia de fazer uma MP para tratar da reoneração gradual, outra MP para tratar da questão também da reoneração do setor de serviços, que é algo que ele diz que não pode prescindir, mas fazer isso de formas separadas. Mas a simples ideia de manter o que o Senado e a Câmara aprovaram, o ministro ainda resiste muito. Então essa é a razão pela qual nenhum deles anunciou nada. Esboçaram essa ideia de substituição do texto da MP, ou por duas outras MPs, ou por um projeto de lei. Isso ainda vai ser mais bem discutido com os líderes, vai ser discutido com o presidente da Câmara, Arthur Lira, também. Essa é outra das razões pelas quais eles preferiram não falar nada antes de amarrar com todos os envolvidos. E eu apurei que o Haddad agora está com o Padilha e depois vai se reunir com o presidente Lula. Então também tem alguma coisa que passa pelo aval do presidente nessa articulação para evitar que o Pacheco simplesmente devolva a MP. Até aqui o Haddad está conseguindo segurar isso. O Pacheco está demonstrando uma boa vontade de lidar com o que o ministro pede, para que ele tenha tempo aí de estruturar uma saída que garanta a arrecadação ao governo. Tudo isso, o presidente do Senado, ele é solidário, até porque o Senado e a Câmara foram muito firmes na ideia de se manter a meta fiscal, manter a meta que é de déficit zero já nesse ano. Então, eles entendem que eles têm de ajudar o ministro a ter mecanismos para isso. Mas, por outro lado, o
Pacheco também está sendo muito pressionado na própria casa que ele preside, porque, afinal de contas, partiu do Senado o projeto para prorrogar a desoneração, é um projeto do senador Efraim Filho, foi aprovado nas duas casas, depois o Senado e a Câmara, né, por meio do Congresso como um todo, derrubaram o veto que o governo federal tinha interposto a isso, então eles também se sentem ali com a sua capacidade de ajudar muito o Haddad meio limitada. Ele não pode dar tudo que o ministro quer, porque ele é cobrado lá pelos seus. Então, eles ficaram num certo impasse, esse impasse prevaleceu. Teve até uma outra coisa anticlimática ali na saída do Haddad, que foi quando ele foi sair da residência oficial da presidência do Senado, o carro dele teve uma pane elétrica, meio uma situação metafórica do que ele vive atualmente para conseguir arrecadação. Mas é isso, depois dessa conversa dele com o Lula, pode ser que eles anunciem alguma coisa do que é possível avançar nesse acordo, mas eu vejo todo mundo muito com freio de mão puxado. Ninguém disposto a ceder muito, mas, por outro lado, o Pacheco menos disposto a fazer um gesto mais brusco, que seria simplesmente devolver a MP e não recebê-la. Vera, você comentou que esse imbróglio aí foi uma das razões para o Haddad não ter ido ao Fórum Econômico Mundial em Davos. O Lula também não foi. E agora começam a surgir algumas críticas, né, de ONGs e organismos internacionais pelo fato de o Brasil ter desistido de ter protagonismo no fórum diante da ausência do presidente e do ministro da Fazenda. Pois eu chamei a atenção para isso, né, Carol? Porque isso conflita com aquela máxima que o Lula adora propagar, de que o Brasil voltou, o Brasil vai ser um grande protagonista das discussões econômicas, um protagonista para tratar aí da necessidade de redução da desigualdade social como um tema de economia e um protagonista também na questão da discussão das mudanças climáticas e da transição energética que é necessário fazer para se contrapor a elas. E todos esses temas, absolutamente, rigorosamente, todos eles vão ser tratados no Fórum Econômico Mundial em Davos. O PT sempre teve meio um pé atrás com essa ideia de ir até a Suíça e tratar com os grandes capitalistas os destinos do capitalismo. Então fazia uma coisa de dar uma no cravo e outra na ferradura. Ia a Davos, o Lula ia a Davos, a Dilma foi, mas também prestigiavam o Fórum Social Mundial em Porto Alegre como se fosse um contraponto. Sendo que não é verdade, isso é uma certa falácia. Porque é bonito fazer ali Fórum Social Mundial, tal, uma coisa ali bastante simbólica para a esquerda, porém, nos grandes palcos econômicos que as discussões de verdade acontecem e que é possível você fazer algum movimento e ter alguma influência para mudar certas dinâmicas. Então é importante o Brasil estar representado em Davos. E a simples ida da Marina, da ministra Nízia Trindade da Saúde e do ministro Alexandre Silveira não dá o peso da presença do governo brasileiro que teria o presidente ou o ministro da Fazenda, porque são esses os players que normalmente vão a Davos. O Haddad foi o ano passado, o Lula não foi nem o ano passado nem esse, e agora isso aí está gerando um certo incômodo, sim. Depois que eu falei mais cedo sobre isso, a Miriam Leitão subiu uma entrevista com o CEO do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, o Carlo Pereira. E ele está falando justamente isso, que o Brasil abriu mão de ser um protagonista, de ter ali uma grande presença em Davos, fazer um carnaval e aproveitar isso também para promover duas reuniões que vão acontecer aqui. A do G20, que acontece esse ano no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e a COP30, que acontece o ano que vem em Belém, no Pará. Então, o Brasil, que quer ter todo esse protagonismo, que quer ter essa proeminência, precisaria estar em Davos, inclusive para já adiantar algumas das discussões que vão ser importantes nesses outros fóruns igualmente importantes. Então, ficou um certo mal-estar, uma certa decepção pelo fato do Brasil ter negligenciado Davos como um palco importante
para tratar dessas questões que estão todas na ordem do dia. Também vai ter uma discussão sobre as guerras, vai ter outra discussão sobre inteligência artificial e o que ela pode causar de estrago no mundo do trabalho. Todos esses são temas em que o Brasil pretende ser uma liderança ouvida, portanto deveria estar com uma presença mais robusta lá na Suíça do que só mandar uma comitiva meio pro forma, ficou essa impressão. E falando aí especificamente do recorte ambiental, né, Vera, que você mencionou, está acontecendo também uma greve dos servidores dos órgãos aí do meio ambiente aqui no nosso país. Isso compromete a fiscalização. O governo está sabendo lidar com essa situação, Vera? Me parece que essa paralisação está se estendendo já bastante, porque ela já vem desde o início de janeiro, o Muniz, e ela derruba uma das principais bandeiras que o governo Lula vinha erigindo, que é o fato de ter conseguido restabelecer ali os mecanismos de fiscalização e controle de crimes ambientais, de que aquela ideia de uma leniência total com cobrança de multas e fiscalização de garimpos e de outros crimes ambientais que houve no governo Bolsonaro tinha acabado no governo Lula. Portanto, a gente teve ao longo de 2023 um aumento considerável da cobrança dessas multas, emissão de autos de infração por parte do IBAMA, etc. E agora com essa paralisação é um strike absurdo que tem nesses números. Só esses autos de infração caíram cerca de 92,6%. E a gente sabe o que o crime ambiental faz quando percebe a ausência do Estado. E aí ele volta, e a gente já tem notícia de reintrusão de garimpo em várias localidades, inclusive em terras indígenas. A gente tem notícia de que os Yanomamis voltam a sofrer com essa situação ali na Amazônia. Tudo isso porque o governo não está sabendo gerenciar essa questão ali das demandas dos servidores. São órgãos que ficaram sucateados há muito tempo ao longo do governo Bolsonaro, tiveram uma grande perda de pessoal, os servidores realmente tiveram negligenciadas as suas reivindicações salariais, toda a questão do equipamento e da condição de trabalho desses servidores também foi propositalmente, a meu ver, deixada de lado e sucateada. Então, precisa ter uma ênfase nisso. O momento de tratar disso é sempre na discussão dos recursos orçamentários com que as pastas vão contar, e a gente sabe que o meio ambiente não está entre os campeões de destinação de recursos no orçamento. Então, me parece que essa parte gerencial do dia a dia do Ministério também demanda uma atenção da ministra. Ela é uma estrela nesses fóruns globais, ela é a principal cara do Brasil na discussão ambiental, mas até para isso ela precisa ter a própria casa arrumada, ela precisa ter como mostrar dados de que a fiscalização voltou, de que o PPCDAM foi ativado, de que também vai começar uma fiscalização grande no Cerrado, que é um bioma que está sofrendo muito com problemas ambientais, e para isso ela precisa ter os institutos, os órgãos que estão vinculados ao MMA funcionando a pleno vapor e com os servidores motivados para combater o crime ambiental, que é bem aparelhado, é bem financiado, e a gente sabe que aproveita essas brechas para voltar a dominar. É isso que está acontecendo. Vídeo que acontece na terra Yanomami, né, Vera? Apesar de todo aquele anúncio do governo de que ia ter uma operação especial por lá, o garimpo volta, né? É um negócio de enxugar gelo. A gente até conversou outro dia aqui no Ponto Final com a ministra Sônia Guajajara, e ela se mostrou preocupada com essa greve dos fiscais do IBAMA, né? Porque nessa última visita lá, a ministra Marina Silva fez esse balanço de que caiu o desmatamento dentro da terra Yanomami para abertura de novas áreas de garimpo, mas sem fiscal fica difícil, né? É muito mais rápido o crime se rearticular do que você tirar, Carol, porque a gente sabe que tem muitos interesses ali envolvidos, que esse pessoal não saiu de todo da região, então eles saem de uma área e se alojam na área contígua, e aí para voltar é muito rápido. Então precisa ter uma ação permanente, não só essas ações emergenciais, e para isso você tem de ter servidor, você tem que ter equipamento, você tem que ter toda uma logística que o MMA parece estar longe de ter conseguido montar a contento. Bom, vamos com a música?
Música hoje é ali já começando a temporada de premiações dos filmes e das séries. Esse ano a gente já teve a entrega de alguns dos prêmios, né? O Emmy, o Globo de Ouro e há 2 dias houve a entrega do Critics' Choice Awards. E aí teve uma cena que viralizou, que foi a do ator Ryan Gosling, muito perplexo e surpreso pelo fato da música do filme da Barbie, que é cantada por ele, que é a música do Ken, né? I'm Just Ken, ter sido escolhida a melhor música do ano, quando na própria trilha do filme você tem ali a Billie Eilish com uma música que foi considerada em quase todas as listas uma das melhores músicas do ano. Você tem a música da Dua Lipa, enfim, você tem cantoras grandes de verdade concorrendo na mesma trilha, e ele ganhou com uma música que é meio uma sátira. Então foi meio surpresa, mas enfim, a música ela é viral também, todo mundo sabe cantar. Vamos de I'm Just Ken, que é uma certa crítica à masculinidade tóxica e é sempre atual. Doesn't seem to matter what I do, I'm always number 2. No one knows how hard I tried. Oh, I have feelings that I can't explain, driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. Também não entendi essa escolha do Critics' Choice, não, mas enfim, né? O Ken já é tão escanteado. Escolhido. Pelo menos essa ele levou. Coitadinhos dos homens, né, Muniz? Sempre em segundo. Não estou fazendo esse papel aqui, que fique claro. Eu só tô tentando encontrar ali uma explicação pra isso. O Ken já é tão escanteado, levou só essa pra não ficar tão tristinho assim. Isso. Pois é isso. Valeu, Vera. Até amanhã. Valeu. Tchau, Beijo. gente. Um beijo. Até amanhã. Beijo.